Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de bioestatística. Iremos estudar quais os tipos de distribuição de frequência e como criar essas distribuições a partir de um banco de dados. Antes de iniciarmos a aula, gostaria de pedir para você deixar o seu like e também se inscrever no canal, pois teremos muitos conteúdos interessantes voltados para o uso da estatística na área da saúde. E ao se inscrever no canal, você receberá notificação sempre que postarmos novos vídeos. Nesta aula, vamos aprender como construir a distribuição de frequência de uma variável aleatória. Lembrando que o objetivo principal desta ferramenta de análise é reduzir as informações coletadas na pesquisa para que seja possível tirar algumas conclusões. A proposta da aula é apresentar os conceitos básicos para determinar qual tipo de distribuição deve ser utilizada em cada variável da pesquisa. O resultado esperado é que o aluno tenha a capacidade de fazer a distribuição de frequência de várias variáveis aleatórias e tirar conclusões acerca da distribuição de frequência. A pergunta que surge é: para que serve a distribuição de frequência? Bom, para responder esta pergunta, vamos voltar no banco de dados da nossa aula e entender como podemos utilizar a distribuição na nossa análise. Neste quadro, temos as informações dos pacientes contaminados pelo veneno de um inseto. As variáveis que temos são número do paciente, idade do paciente, o tempo em horas decorrido entre o aparecimento do sintoma e a chegada do paciente ao serviço hospitalar, o tempo de recuperação do paciente, ou seja, o número de horas que ele passou internado no hospital, o tipo de tratamento que foi aplicado ao paciente e a informação se o paciente apresentou ou não coágulo. Perceba que a variável idade, tempo e recuperação são variáveis quantitativas contínuas, pois mesmo sendo coletada em valor inteiro, elas possuem em sua essência a possibilidade de ser coletada de forma fracionada. E que a variável tratamento e coágulo são variáveis qualitativas, pois a variável tratamento apresenta apenas o tipo de tratamento que o paciente utilizou, o tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Enquanto que a variável coágulo indica se a pessoa teve coágulo, que corresponde ao valor 1, ou se a pessoa não teve coágulo, que corresponde ao valor 0. Então, uma vez definido o tipo de cada variável do banco, é possível determinar qual o tipo de distribuição de frequência a ser construída para esta variável. Se a variável avaliada for uma variável qualitativa, deve ser construída a distribuição de frequência pontual. Se a variável avaliada for uma variável quantitativa discreta, também será utilizada a distribuição de frequência pontual. Para a variável quantitativa contínua, deve-se construir a distribuição de frequência por classe, ou também chamada de distribuição de frequência por intervalo. Aqui está um exemplo de distribuição de frequência de uma variável qualitativa. Observe que ela possui 3 colunas. A primeira é onde colocamos o nome da variável e as categorias que ela possui. Na segunda coluna é contabilizado o número de observações da categoria da linha correspondente. Por fim, na terceira coluna é calculado o percentual, que é o número de observações da categoria correspondente em relação ao total de observações do banco de dados. Nesta tabela, observe que a maioria dos pacientes recebeu tratamento do tipo 2, com um percentual de 42,3%. O cálculo do percentual é feito simplesmente dividindo o valor 11 pelo total de observações da amostra, que é de 26 pacientes.
e multiplicando por 100 o valor obtido na divisão. A tabela de distribuição pontual foi construída para a variável tratamento do nosso banco de dados, através do qual foi possível fazer a contagem dos pacientes que receberam tratamento do tipo 1, tratamento do tipo 2 e tratamento do tipo 3. Nesta tabela, temos a distribuição de frequência para a variável quantitativa contínua. Observe que ela também possui 3 colunas, porém, existe diferença relevante entre ela e a tabela de distribuição apresentada anteriormente. Na primeira coluna, temos o nome da variável e os intervalos de valores admitidos para cada categoria. A segunda coluna contém o número de observações do banco de dados, que pertencem à categoria correspondente na coluna 1. E na terceira coluna, temos o percentual, que é o número de observações da categoria correspondente, dividido pelo total de observações do banco de dados, e multiplicado por 100. A construção da tabela de distribuição pontual, vista anteriormente, é muito simples. Porém, para a distribuição de frequência por intervalo, precisamos seguir 5 passos. Os passos são: fazer o rol de dados, que é simplesmente organizar as observações da variável de forma crescente. Determinar a amplitude total, que é simplesmente calcular a diferença do maior valor da variável e o menor valor da variável. Calcular o número de intervalos. A determinação do número de intervalos é feita por 2 possíveis equações, e a escolha de qual será utilizada depende do tamanho da amostra que você coletou. Se o número de observações do seu banco de dados for menor do que 25, deve-se utilizar a equação K igual raiz de n, onde n é o tamanho da sua amostra. Se o número de observações for maior ou igual a 25, deve-se utilizar a equação K igual 1 mais 3,3 vezes o log de n, sendo n o tamanho da sua amostra. Uma observação importante é que o número de intervalos precisa ser um valor inteiro, uma vez que não é possível ter na distribuição de frequência valor fracionado para o número de intervalos. Por exemplo, 1 intervalo e meio, 3 intervalos e meio e assim por diante. O indicado é aumentar o valor do K para o maior inteiro mais próximo. Determinar a amplitude dos intervalos. Após determinar o número de intervalos, é hora de calcular a amplitude dos intervalos. Para isso, basta dividir a amplitude total pelo número de intervalos que teremos em nossa distribuição. Tal amplitude de intervalo, caso dê um valor fracionado, pode permanecer com 2 dígitos após a vírgula. Criar o agrupamento dos intervalos. Uma vez determinada a amplitude dos intervalos, agora é só construir esses intervalos e preencher a tabela de distribuição de frequência. Vamos criar a distribuição da variável idade do banco de dados da nossa aula. Observe que fizemos o primeiro passo, que é a criação do rol de dados, ou seja, colocar os dados em ordem crescente. Uma vez criado o rol de dados, é fácil encontrar o maior e o menor valor do nosso conjunto. Sendo assim, a amplitude total é de 56 menos 9, que corresponde ao valor 47. Veja ainda que utilizamos a equação K igual a 1 mais 3,3 log de n, para determinar o número de intervalos da nossa distribuição. A escolha de utilizar esta equação se deu pelo fato da nossa amostra ser composta por 26 observações, que é um valor maior do que 25,
sendo assim indicado pela literatura a utilização desta equação para o cálculo do número de intervalos. No nosso exemplo, encontramos o valor 5,669 e que aproximamos para o valor de 6 intervalos, devido ao fato do número de intervalos não poder assumir um valor fracionado. Ao calcular a amplitude do intervalo, observa-se que o valor foi de 7,833, que deixamos com 2 dígitos após a vírgula, obtendo o valor 7,83 como resultado. No passo 5, calculamos os intervalos da distribuição, simplesmente pegando o menor valor do rol de dados e somando a amplitude do intervalo. Com isso, encontramos o chamado limite inferior e limite superior do intervalo. Observe que, somando o valor 9 à amplitude de 7,83, o valor encontrado é de 16,83. Sendo assim, o primeiro intervalo da distribuição vai de 9 a 16,83. Para encontrar o segundo intervalo, basta somar o limite superior do primeiro intervalo, que é de 16,83, com o valor da amplitude do intervalo, que é de 7,83. Logo, o valor da soma é de 24,66 e o segundo intervalo da distribuição fica entre 16,83 a 24,66. Para encontrar o terceiro intervalo, basta somar o limite superior do segundo intervalo, que é de 24,66, com o valor da amplitude do intervalo, que é de 7,83. Logo, o valor da soma é de 32,49 e o segundo intervalo da distribuição vai de 22,66 a 32,49. Tal procedimento é repetido para encontrar os demais intervalos. Lembrando que o número de intervalo calculado no passo 3 é de 6 intervalos. Sendo assim, necessário encontrar apenas 6 intervalos para a distribuição de frequência. No último intervalo, encontramos o limite superior de 55,98. E ao observar o maior valor do rol de dados, vemos que ele é 56,00. Então, precisamos fazer uma correção na distribuição, aumentando o limite superior do último intervalo até conter o maior valor do rol de dados. A continuidade da construção da tabela de distribuição se dá pela contagem de observações que está contida em cada intervalo. Na tabela, ele é representado pela letra N. E o cálculo do percentual segue a mesma lógica que falamos na distribuição pontual. Ou seja, o cálculo do percentual é feito simplesmente dividindo o número de pacientes que existe naquele intervalo de idade pelo número total de observações e o resultado dessa divisão sendo multiplicado pelo valor 100. Agora que você compreendeu o passo a passo para a criação da distribuição de frequência de variáveis qualitativas e quantitativas, faça a distribuição da variável tempo, recuperação e coágulo do nosso banco de dados. Não esqueça de entrar em contato, caso tenha qualquer dúvida. Na próxima aula, estudaremos as outras medidas que devem ser calculadas e incluídas na distribuição de frequência. Te vejo na próxima aula.